Abra sua Bíblia aí em Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Eu estava ouvindo uma história de um pentacampeão de boxe no início do século passado, chamado Ian Colbert. Perguntaram para ele como que ele conseguiu essa façanha de se tornar pentacampeão de boxe. Ele disse: simples, é melhor dar do que receber. Princípio da Bíblia. Então, o que você prefere? Para nós é muito melhor, e a Bíblia ensina isso, é melhor dar do que receber. Isso é muito bom para nós, isso é dádiva de Deus, isso é presente de Deus para nós. É só Deus para fazer isso. Onde é que estão as mamães? Dê um sinal aí. Tudo bem? Benção. Nós temos uma lembrancinha para vocês aqui. E nós ganhamos 2 cremes de uma representante aqui da Rinodê. Deixa eu ver o negócio aqui, como chama. Luva de silicone. Se sua irmã não achar legal para usar, dá para o seu marido. Pôr no cotovelo. Pode olhar o cotovelo dele aí, deve estar branquinho. Esse clima seco, né? Então, vai ser bênção. Pode ter certeza que não perde, né? Vamos ler a palavra de Deus? Neemias capítulo 4, a partir do verso 14. Neemias 4, 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem, vocês podem dizer comigo na minha versão, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aleluias. Eu gostaria que você repetisse comigo, então, somente essa parte aí, que diz: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Bem forte agora. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aleluias. Eu quero, nesta noite, aproveitando essa oportunidade, Dia das Mães, mas antes, eu nunca vi o Elmi cantar com tanta alegria e inspiração nesta noite. Mas tudo bem, Elmi. Tem um pessoal, namorado dele, mas a família está aí: Maria Eduarda, namorada, Catiane, Elias, Larissa, Lara. Onde é que está essa turma aí? Bem-vindos. Todos estão de olho nele, né? Tá certo, faça isso. Que bom. Tem mais alguém que nos visita? Dê um sinal com a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Essa moça aqui, ela me procurou ali e falou assim: pastor, você está lembrado? Eu falei assim: não. Você me ganhou para Jesus há 25 anos na Assembleia de Deus. Eu falei: precisava falar? 25 anos? Podia falar um tempo atrás. E o menino dela era bem garotinho, e o filho dela está congregando conosco aqui. Para quem não sabe, eu era bleiano. Agora eu sou batisbleia. Batista misturado com Assembleia. Da Batisbleia, Ronilson. Tá? Que bênção, bem-vindos, todos vocês que nos visitam pela primeira vez, segunda, bem-vindos. Venham participar conosco em um dos nossos cultos. Amanhã nós temos culto de intercessão e libertação, culto de apenas 1 hora. Muito bom, muito gostoso. Na quarta-feira nós temos um culto de ensino, né, que a gente procura trazer instrução para os irmãos.
Porque a instrução é tudo que nós precisamos, né? Se você souber a importância de ser instruído, você não se tornaria tão preso ou presa fácil, porque a ignorância é que realmente nos prende, nos aprisiona. Quando você tem o conhecimento, a instrução certa, você não se torna presa fácil. Muitos estão presos porque realmente não têm conhecimento, não são instruídos, não receberam instrução ou não querem ser instruídos, né? A bem da verdade, Thomas Jefferson, um dos estadistas americanos, diz o seguinte: se você acha o conhecimento caro, imagina a ignorância. Então, dá para você entender. Então, para nós, o conhecimento é fundamental, fundamental. Sobretudo nós que vivemos em país de terceiro mundo, né? País onde nós somos levados a não pensar, né? Nós somos levados a não raciocinar, nós somos levados a andar como qualquer um. Você, embora é uma república democrática, mas estamos vivendo como se fosse, você não tem o direito de opinar e de reclamar e de fazer as coisas, sobretudo no que tange ao judiciário. Então, você imagina aonde querem nos levar? A ignorância, né? Por isso que nós temos hoje, no nosso país, um desprestígio na questão do ensino, né? Nós não somos nada, não viramos nada, e todo campeonato nessa área de matemática, etc., etc., nós estamos lá atrás. Eu estive fazendo um curso, já falei isso aqui, mas faço questão de repetir sempre. Eu fiz um curso de 12 dias na Coreia, né? E nesses 12 dias nós fomos instruídos todos os dias. Todos os dias tinha uma alta autoridade do governo coreano trazendo para nós as orientações. Eu me lembro que o ministro da Economia da Coreia estava dizendo para nós lá, ele é crente da igreja metodista, ele disse, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, nós éramos a penúltima nação mais pobre do planeta, e o pior, nós estávamos saindo de uma Segunda Guerra Mundial e estávamos debaixo do jugo japonês. Um inferno na nossa vida, até que os americanos nos libertaram do jugo japonês. Então, o nosso povo reuniu e disseram, nós vamos definir como nós vamos viver daqui para frente. Então, o pilar da nossa nação vai ser definido, a nossa nação nós vamos definir em 2 pilares. Primeiro, Deus. Vamos definir servir a Deus e abandonar os nossos deuses. Segundo, vamos investir em educação. Então, hoje, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, em termos de marcas e patentes, a Coreia é 4 vezes maior do que o Brasil. 4 vezes maior. Me dá o nome de um carro brasileiro, ou de uma televisão brasileira, um aparelho de televisão brasileiro, mas você vai encontrar coreano. Eu tive o privilégio de visitar a fábrica da Hyundai, na Coreia, com mais 25 pessoas, que nós fomos um grupo de 25. Então, um detalhe, tudo bancado pela Coreia. Diga-se de passagem. Hotel, né? Café da manhã, almoço, jantares, né? E se fôssemos tomar café em um restaurante e que eu não gostasse daquele alimento, era só falar com o guia pegava um dinheiro, Darlan, e colocava na minha mão, escolhe o que você quer. Eita, Jeová, coisa tremenda. Aí nós fomos visitar a Coreia, lá a Hyundai, um dos diretores que estavam nos acompanhando lá disseram, olha, alguém do nosso grupo perguntou qual que era a especialidade deles, todo mundo lá vibrando, a questão dos carros que a Coreia produz, etc.
Você não, a nossa especialidade é guindastes e navios cargueiros. Carro a gente brinca, nós divertimos fazer carro. Deus e educação. Então veja bem, não adianta você ser um cara educado. Não adianta você ter 2, 3 cursos superior, não resolve nada. Se você não tiver educação de Deus, se você não tiver Deus, toda a sua educação e todo o seu conhecimento pode ser canalizado para as coisas mais horrendas da vida. O que faz a diferença é Deus. O conhecimento aliado a Deus, com Deus, vai beneficiar o nosso povo, vai fazer diferença. Então nós precisamos disto, nós temos essa necessidade. Então você como homem de Deus, você como cristão, precisa saber disto. Você não pode ser apenas um espectador, vir aqui a essa igreja, ser um espectador apenas, entrar e sair e... Talvez seja esse o maior drama da sociedade, o maior drama do ser humano hoje. O ser humano hoje não quer vínculo, quer viver amasiado, sem vínculo, porque é melhor, deu certo, bem, não deu certo, cada um procura seu rumo. Não existe isso, irmãos. Todo amor tem preço. Todo amor tem compromisso. Se não tem preço e não tem compromisso, não é amor. Não é amor, porque não tem compromisso. Se não tem compromisso, não é amor. Se não tem preço, não é amor. Não funciona assim. É por isso que as pessoas vivem nas igrejas sem nenhum compromisso. Elas vêm e vão embora e pronto, acabou. Pouco importa com o que acontece aqui. Pouco importa se nós fazemos ou não uma campanha para trazer alimentos para as pessoas e ok, se der bem, não der, eu quero cuidar da minha vida. Então isso não funciona, isso não é funcional. Porque falta conhecimento. Não funciona assim. A vida não funciona assim. Certo? Nós precisamos disto. Então você precisa de entender que a relação com Deus tem compromisso. Não existe uma relação com Deus que não tenha compromisso, que não leve a você a abdicar-se de algumas coisas. Não tem como, ora. Quer dizer, eu sou casado, completei 34 anos de casado em março, 28 de março. Quer dizer, o fato de eu estar casado gera compromisso. Quer dizer, o grande desafio nosso é aliança. As pessoas não querem aliança. Querem viver de qualquer jeito, querem viver em nome da felicidade. Eu quero é ser feliz. Essa brincadeira de ser feliz está levando as pessoas ao suicídio, à depressão, está levando as pessoas a viver uma vida desgraçada, arrebentada, porque em nome da felicidade, tudo engano. Você não faz o que você quer, você faz o que tem que ser feito, você faz a coisa certa. Quando você define viver da forma que você acha que tem que viver, está errado. Não é assim, a gente faz o que é certo, a gente não faz o que gosta. Porque tem tantas coisas que eu gosto, irmãos, tem tantas músicas que eu gosto que não funciona. Tá? Então, preste atenção, a ideia é essa. Né? Nós temos o compromisso aqui nessa igreja de poder trazer instrução para vocês. Mostrar a vocês que a vida cristã é muito mais do que tudo que a gente está vivendo. Muito mais do que isso. Sabe? Nós estamos vivendo um drama nessa sociedade. E no mundo. O problema que nós estamos vendo no país não é pontual, irmãos. Não é. É um problema mundial. A Bélgica está fechada há 1 ano. Nossos irmãos lá estão sofrendo. A Europa está uma bagaceira, uma esculhambação. Tudo em cima de inverdades, tudo em cima
de coisas equivocadas, a sua vida pouco importa para os nossos governantes, mas a sua vida tem valor para Deus. Então você precisa honrar a Deus, porque é Ele que cuida de você, é Ele que dá rumo, norte, destino para você, para que então nós possamos saber o que fazer e como agir em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo. Então eu quero falar nessa noite sobre família, né, por ser dia das mães. E aqui esse texto mostra Neemias, o copeiro. Esse cara estava num drama muito grande. Ele foi desafiado a sair de onde ele estava, no Império Medo-Persa, e cruzar aí quase 2.000 quilômetros montado, imagina, num camelo, num jumento, não sei, para ir reconstruir os muros de Jerusalém. O que move um homem desse, irmãos? O que faz um homem sair do seu conforto? Ele estava exatamente, ele era mordomo, ou garçom, alguma coisa assim, no palácio, ele servia diretamente ao rei. O cara tinha acesso ao rei o tempo todo, acesso à melhor comida, acesso à segurança, porque era a maior nação, a nação mais poderosa. Mas chega aos ouvidos do cara que os muros de Jerusalém foram queimados, foram destruídos, que os seus familiares tiveram perdas, que a sua nação foi destruída, seu povo foi dizimado. Então, o senso de justiça desse homem, o senso de compromisso com Deus que esse homem tinha, o levou a correr um risco de morte, porque quando ele chega diante do rei, o rei pergunta para ele: o que foi que você está triste? E a sua tristeza é de coração. Então, ele vai e explica para o rei. E o rei, então, libera ele, dá a ele a oportunidade de viajar, e dá a ele oficiais, dá a ele condições para ir até onde ele propôs no coração ir. O cara foi motivado por uma paixão, por um amor, por um compromisso. Algo divino. Se você não entender como é que funciona o reino de Deus, você nunca vai compreender quem é Deus. Nunca. A melhor forma de você entender como é que funciona a grandeza de Deus é servindo, é cuidando, é sendo complacente à dor, à necessidade, ao sofrimento das pessoas. Estamos vivendo num mundo completamente intolerante. E aonde a inversão de valores é a tônica. Ana Paula Valadão está sendo processada simplesmente porque ela disse que Deus criou homem e mulher, 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 homem é homem. Então, hoje, essa figura materna de mãe tem projeto no Congresso para ser mudado. Vai colocar o que lá? Imagina. A figura paterna está sendo descaracterizada, está sendo destruída. Por que nós estamos vivendo a pior crise do mundo? Porque a família está sendo destruída. E o diabo sabe, o diabo entende isso como ninguém. Ele sabe muito bem que se ele destruir a família, ele destrói a igreja. Então, o que tem que salvar desse planeta é a cultura judaico-cristã, aonde querem destruir. Porque na cultura judaico-cristã, eu entendo o que é honra. Eu compreendo o que é respeitar pai e mãe.
Eu entendo essas coisas. Eu entendo o que é cuidar de família. Eu entendo que eu tenho uma aliança com a minha mulher. E eu não posso, simplesmente por uma loucura, uma pseudo-maluquice, uma paixão maligna, simplesmente abandonar a minha casa. Porque as pessoas vivem de paixão. Paixão é desgraça, irmãos. Todo mundo que envolve com paixão, a vida vira uma desgraça, acaba. Paixão acaba. Paixão não tem base, não tem solidez. As pessoas morrem e matam por paixão. Em nome da paixão, um homem mata uma mulher. Por isso que nós temos hoje o nosso país como o segundo país que mais está envolvido com crimes passional e de origem familiar. Então, quero trabalhar isso com vocês. E o cara está dizendo aqui, lute. Ali havia os guerreiros, soldados, homens de Deus. E lá do outro lado do muro, os inimigos de Deus. E o povo que estava com Neemias estava temendo, estava com medo. Muito medo. Neemias, percebendo isso, olha para os caras e diz, lute. Lute pela sua família. Lute pela sua esposa. Lute pelos seus filhos. Lute pelas suas filhas. Lute. O que é que nós estamos vendo hoje? É muito fácil, irmão, se abandonar a sua família. É o caminho mais fácil. Mas quem diz que é o certo? Por isso que nós estamos vivendo essa bagunça. Por isso que nós estamos vivendo uma família, por isso que nós estamos vivendo uma sociedade completamente deslocada. Uma sociedade completamente perturbada, doente. Você que vai à farmácia, me conta, qual é a farmácia que você vai que não tem fila hoje? Temos mais farmácia em Goiânia do que bar. Sabia? Bares, mais farmácias do que bares. Porque o povo está doente. E a origem está aqui, no seio da família. Um dos maiores ataques do século XXI não é o terrorismo, não é a crise financeira, não é a crise política, embora a gente está vendo esse inferno aí, mas é o ataque de Satanás nas famílias. Porque esses mesmos políticos que fazem essa porcaria aí, esses desmandos, vai ver que a família deles tudo destruída. O cara que tem uma família equilibrada não faz essa porcaria não, irmão. Não faz não. O cara que tem brilho na cara, decência, íntegro, faz não. Não há nada que o inimigo queira arruinar mais do que o seu relacionamento com o seu cônjuge, com sua filha, com seu filho. Se tem alguma coisa que incomoda o diabo, é o seu relacionamento com a sua família. Isso perturba Satanás. Por isso que a gente vive em guerra. Por isso que a maioria de nós fica criando fantasmas. Por isso que o diabo tenta você o tempo todo. Atrair seu esposo, atrair sua esposa. Enfim, esse inferno todo. Porque isso, o seu relacionamento saudável incomoda o diabo. Porque ele sabe, ele não é bobo. Né? Quantos lares destruídos por falta de compromisso, prioridades equivocadas, discussões desnecessárias, é claro, falta de comunhão com Deus. Quais são as suas prioridades? Quando você briga com o seu cônjuge, você briga por causa de quê? Me fala. Qual é a razão que leva você a discutir e a brigar? Você tem que avaliar isso. Olha. De repente, você está agindo
pior que criança. Eu já disse aqui à igreja algumas vezes, mas veja bem, vou passar para vocês. Duas famílias do século XIX distintas, uma família de Max Jukes, um ateu perturbado, um alcoólatra, e uma família de um homem cristão chamado Jonathan Edwards. Eles eram contemporâneos. E eu vou mostrar para vocês aqui a descendência deles. O que a descendência de cada um deles se tornou ao longo da vida. Vamos pegar aqui de Max Jukes, 560 descendentes de Max Jukes. O ateu, o à toa, o bebum. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, 7 dos quais assassinos profissionais. 100 foram conhecidos como beberrões, mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas, e o governo americano gastou com eles, no século XIX, $1.250.000. Você imagina o que é isso? $1.250.000 hoje é muita grana. Imagina no século XIX. Agora, 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 864 receberam diplomas universitários. 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários. 3 elegeram senadores dos Estados Unidos. 3 elegeram-se governadores. 30 foram juízes. 100 advogados. 56 médicos. 75 oficiais de carreira militares. 100 missionários e pregadores famosos. 3 elegeram-se prefeitos de grandes cidades. 1 foi superintendente do Tesouro americano. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. E nenhum membro da família Edwards trouxe dano para o governo americano. Eu pergunto para você, onde é que está o problema? No seio familiar. Eu pergunto para você, seus filhos, você que é pai que está aqui, eles conseguem ver, pelo menos de vez em quando, você orar na casa? Quando alguém adoece, seus filhos conseguem chamar você, pelo menos você, para orar, ou eles têm que chamar alguém? Não, vamos chamar fulano, cadê o pai? Como é a sua ação ou atitude dentro da sua casa? Você, mãe, que normalmente eu já aconselhei muitas mães, elas conseguem de forma, até mesmo meia loucamente falando, desautorizar os pais, fazer com que os filhos respeitem seus pais. Eu falei esse dia para uma mãe, falei para ela, falei assim, olha, você tá gerando maldição no seu filho. Quando ele desrespeita o seu marido, que é o pai dela, por causa de você está fazendo com que o seu filho alcance maldição. Maldição. Então, essas coisas estão nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos de entender isso. Ver como é que tudo isso funciona. Quer dizer, hoje uma tragédia em Goiânia aconteceu, uma criança de 11 anos, né, pulou do prédio. O que você acha de um menino de 11 anos? Eu falei no culto da tarde, hoje, a minha mãe mora em Anápolis, com as minhas tias, minha mãe tem 79 anos, está morando com as minhas tias, tem uma prima que é cuidadora, que cuida dela, mas minha mãe está lúcida, bem lúcida, e essa semana eu estive lá, toda semana eu vou para lá para a gente passar a tarde junto, tomar um cafezinho lá com ela, tal, que ela tem muita história para contar. E eu cheguei lá, ela falou assim, olha, o negócio pegou aqui essa semana. Satanás fez festa aqui. Eu falei,
Conversa, mãe, o que é isso? Não, meu filho, o bicho manifestou aqui de forma terrível. Falei, como? Me conta aí. Lá onde ela mora, minha prima, tem 2 netos que ficam lá 2 vezes por semana na casa dela. Um garotinho de 3 anos e um outro de 6 anos. Os 2 garotos ficaram endemoniados. O mais velho, andando, passando perto da minha mãe, dizendo, olha, ele está atrás de mim. Eu estou vendo. E a minha mãe, o que é isso aí, menino? Aí, de novo, ó, ele está aqui. Aí a minha mãe, sai, Satanás, solta esse moleque. O moleque deu uma travada. Estou falando de uma criança de 6 anos. Vocês acham o quê? Você que tem filho em casa, você tem que saber como é que funciona isso. Você, pai e mãe, que não tem tempo para orar e abençoar seu filho, cuidado, hein? Você que abre brecha na sua casa, com bebidas alcoólicas, com pornografia, você está simplesmente abrindo a porta da sua casa para o diabo entrar e fazer exatamente aquilo que ele quer fazer. É nós que abrimos as portas para o diabo entrar. Sabia disso? É. Quando você peca, quando você faz coisas erradas, você abre a porta para ele entrar. Eu me lembro uma vez, o Jonatas tinha, eu acho que talvez uns 7 anos, um negócio assim. Eu estava na casa da minha mãe, no lote onde ela morava, tinha a casa da minha mãe e tinha um irmão meu mais novo, né? Aí eu estava na casa da minha mãe, na casa do meu irmão no fundo, e minha mãe morava na casa da frente. Beleza. E aí minha mãe lá, a pagodeira, e tomando umas. Quando é fé, eu saio da casa da minha mãe e o Jonatas vem correndo para me encontrar, cara. Desse jeitinho, com as perninhas. Eu falei, uai, você está brincando? O que está acontecendo? Aí eu peguei, pus o meu nariz bem na boquinha dele e cheirei, estava cheirando cerveja. Ele tinha tomado uns 2 copão. Minha mãe estava tomando e deixando lá. Aí ele ia lá, mas o meu sobrinho, ó, e vazava. E minha mãe vinha, já estava meia para lá de Bagdá mesmo. Eita, está acabando esse trem, enchia de novo. Virava as costas, um menino lá e o meu menino estava na alegria. Ô, pai. Eu falei, que conversa é essa, moleque? Aí eu sentei com a minha mãe, falei, mãe, eu nunca mais venho na casa da senhora por causa disso, lamento. Não. Eu falei, a senhora sabe que o meu pai morreu bêbado. Meu irmão, abaixo de mim, está bêbado. Eu não vou permitir isso. Então não vem aqui não. Eu venho sozinho, mas meus filhos nunca mais entram aqui. Ela ficou pé da vida comigo. Mas brigou e xingou, virou peteco. Virei as costas, fui embora. Uma semana depois, minha mãe reconciliou. E se tornou uma intercessora. Então você precisa ser cuidadoso. Muitos problemas que você enfrenta na sua casa, é você que está abrindo brecha. O que você vê na televisão? O que você ouve? Você acha que é normal? Uma criança de 3 anos endemoniada? Você acha normal uma criança de 6 anos vendo o diabo? Não, não é normal. Qual o pecado que essa criança cometeu? Nenhum. Onde é que está isso? Na casa dela, nos pais. É lógico que são os pais. Os pais estão abrindo brecha. Abrindo brecha.
Neemias está dizendo aqui, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelas suas filhas, lute pelas suas esposas. É hora de lutar, gente. Ah, mas eu gosto. Tá bom, você gosta, mas não leva essa desgraça para sua casa, não. Cuidado. Seja cuidadoso. Você pode estar pensando, mas a casa é minha. Ok, eu sei disso. Eu estou te dando um conselho apenas. Eu estou te dando um conselho de alguém que viu o pai morrer bêbado. Só isso. Eu tenho exemplo na minha casa. Meus tios todos foram abandonados pelas suas esposas. As minhas tias todas, a maioria delas, as que não casaram, casaram e separaram. A bebida sempre esteve presente no meio da minha família. E deu o quê? Nada. A não ser desgraça. Então eu decidi não me envolver com isso. Não me envolver com pornografia. Nada disso. Não sou melhor do que ninguém. Mas são decisões que você toma. Sim, são decisões que você toma. Então você vê duas famílias. Gênesis capítulo 7, fala sobre um homem chamado Noé. Ouça isso aqui. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, olha bem, preste bem atenção. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Grava isso. Quem entrou na arca? Noé, você pode dizer comigo? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Então Deus disse a Noé, saia da arca, já lá no final, depois do dilúvio. Você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Eu estou fazendo essa leitura para você entender o seguinte, preste atenção. Noé passou em média 120 anos pregando e anunciando que haveria um dilúvio. Quando, na verdade, naquele tempo, não existia chuva. Então, isso era uma loucura. Aí eu subi aqui em cima do púlpito e começava a falar para vocês, olha, se preparem, vai arrumar uma cafelatação lá na sua casa, colocar ar quente, porque vai nevar em Goiânia. Vai nevar em Goiânia e, presta atenção, vai chegar a -5, -10, -15. E aí vocês vão me chamar de quê? Doidinho, coitadinho. Um belo dia, caiu uma nevasca nessa cidade. E quem é que está preparado? Ninguém. E qual era a probabilidade de acontecer? Não existe. Aqui em Goiás nós temos 3, nós temos 4, as estações funcionam normal aqui. Quente, muito quente, calor e vapor. Funciona normal essas estações. Então esse cara anunciou que haveria isso. Ok. Eu pergunto para você, quando Deus falou para Noé, Noé, entra na arca com a sua mulher, seus filhos e as esposas deles. Por que aqueles caras entraram? Porque conhecia o pai que tinha, gente. Conhecia o pai que tinha. Noé não ganhou uma alma sequer, a não ser bicharada que ele levou.
mas ele não perdeu ninguém da sua família. Eu pergunto, você pode ser o pior evangelista dessa cidade, desse estado, desse país. Mas, por favor, né? Você não pode perder sua família, ora. Se você perder sua família, é muito ruim. Como é que você perde a sua família? Cadê seus filhos? Tinha que estar aqui, ora. Por que não estão? Tinha que estar. Se Jesus voltar amanhã, cadê seus filhos? Você tem certeza que eles vão para o céu? Você acha que existe uma salvação familiar? Não, salvação é individual. Grava isso. Deus não tem filho, Deus não tem neto. Ok? Quem tem neto é eu. Deus não tem neto, Deus tem filho. Então significa que a salvação dos meus filhos, eu não interfiro, a não ser pelo exemplo. O meu exemplo vai definir. Porque em via de regra, você vai entender o seguinte, que o pai, ele consegue fazer com que os seus filhos sirvam a Deus através do testemunho. Não existe aquele negócio, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Isso é conversa, irmãos. Isso é no tempo que eu era menino, com a minha mãe, que tomava cerveja e fumava e dizia isso para nós. E ai de nós se tomar, apanhava. Mas crescemos, os meninos começaram a tomar, entrar para as drogas, um monte de coisa, porque aprendemos, ora. Então você precisa entender, Noé não levou ninguém a não ser esposa. E os filhos adultos e as esposas dos seus filhos. Quando Deus pede para Abraão, Isaac tinha mais ou menos o quê? 17 anos, mais ou menos 17 anos. E quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, Isaac permite-se ser amarrado. Ele sabia que aquele ritual acontecia, só que nunca ele viu o pai dele sacrificar nenhuma pessoa. Aquele ritual era para sacrificar animais, não gente. Agora, Isaac, com 17 anos, permite-se ser amarrado para ser sacrificado pelo pai. Agora, eu pergunto para você, por que ele se permitiu? Ele sabia quem era o pai dele. Ele conhecia. Porque do contrário, imagina, pega um moleque de 17 anos hoje para você ver. Essa moçada está tudo tora, forte, bombado. Trabalha muito com o corpo, né? Isso aqui mesmo, ó. Que essa geração de hoje trabalha com o corpo e não com a cabeça. Por isso que apanha. Então você precisa de entender como é que funciona a vida. Ninguém da família de Noé pereceu. Ninguém. Aí você talvez possa dizer, meus filhos já são tudo adultos, é problema deles. Ok, mas o que você ensinou para eles? O que você tem ensinado a eles? Isso é importante. É muito importante. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: a Bíblia não é um jornal para ser lido superficialmente, mas uma mina que deve ser explorada todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aprendi também que homens bem-sucedidos fazem diariamente o que os homens fracassados fazem ocasionalmente. Homens bem-sucedidos
fazem diariamente, ou que homens fracassados fazem ocasionalmente? Você ora diariamente ou você ora ocasionalmente? Você lê Bíblia diariamente ou você lê Bíblia ocasionalmente? Você tem um costume de orar pelos seus filhos todos os dias ou você faz isso ocasionalmente? Não sei. É você que tem que ver isso. Certo? Tenha o hábito de consultar a Deus sobre tudo. Porque isso tem a ver com honra. Tenha o hábito de orar regularmente. Isso tem a ver com intimidade. Isso é muito importante para nós. Comprometa-se com a sua família. E você vai entender como é que vai funcionar a vida. Eu quero que você saiba que nós, como cidadãos dos céus, vivemos aqui na terra como único propósito para ensinar a esse mundo como se vive no céu. O problema é que nós apaixonamos por isso aqui. O problema é que nós nos aculturamos com isso aqui. Se o cara prospera, Deus o abençoa, ele começa a inventar. Começa a mexer com drogas, álcool, começa a arrumar uma mulher ali, outra acolá, esquece da igreja. O cara começa a se perder. Ele não consegue entender que isso é bênção, que Deus está te abençoando. E se Deus está te abençoando, tem propósito. Ora. Primeiro, que Ele seja honrado. Segundo, que a sua família desfrute. Terceiro, que a igreja do Senhor seja abençoada. Isso é importante para nós. O seu clamor, embora tarde, não é tarde demais. Sabia? Vamos nos colocar de pé. Grava isto. O seu clamor, embora tarde, não é tarde demais. Eu quero que você entenda que eu não sou um expert em família. Sabia? Porque, na verdade, não existe, Dr. Heber, uma cartilha. 10 princípios para você ter um casamento perfeito. Não existe isso, irmãos. 20 ações que faz com que os seus filhos sejam perfeitos. Mentira. Tem isso aqui, ó. Se você obedecer, se você entender isso aqui, Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar autoridade para não permitir que as coisas aconteçam de errado. Imagina esses parentes meus lá vendo os filhos endemoniados sem poder fazer nada. E a minha mãe com 79 anos tendo que pegar a bengala dela e arrumar na cabeça do cão. Porque já não é questão de idade, é questão de autoridade. E se você não entender isso, você vai assistir o mundo, o inferno, acabar com a sua descendência. Porque você vai estar manietado. E você não pode aceitar isso. A palavra é: lute pela sua família. Lute pelos seus filhos. Lute pelas suas filhas. Lute pela sua esposa.
É todo dia que você está bem com a dona aí? Não é, irmãos. Não é, não. Tem dia que a gente está ruim. É ou não é? A vida não é linear. Nada disso. Jaque, quem é esse vaso aí? Tá de brincadeira, hein, Pedrão? Me abandonou. Bem-vindo, Pedro. Lute. Mas lute mesmo. Tenha uma aliança com a sua esposa. Vem cá, dona. Vamos junto. Vamos atravessar esse deserto. Tacar oração na cabeça dos meninos. Tacar óleo. Deixa sapecar na cabeça dessa meninada. A unção de Deus. Mas não permita que Satanás toque na sua herança. Permita não. Aleluias. Quero abençoar vocês. Todos os casais que estão aqui. Pega na mão da dona. Se tiver brigado, faz de conta que está tudo bem. Depois resolve lá fora. Né? Bom de igreja é isso. Que aqui tudo é lindo. Resolve aí. Eu quero abençoar vocês. Sabe? Que a bênção de Deus alcance a sua casa. Não é? Alcança essas belíssimas crianças. Que eu tenho uma amiga minha aqui, ó. Qual o nome dela? A Laura. Hein, Laura? Não, eu falo a de trás aí, a moça aí. A Laura. Helena é minha amiga. Não é, Helena? Qual a idade da Helena? 7. Helena não vai embora sem... Oi, pastor. Hoje eu recebi um bilhete de uma criança aqui de 4 anos. Pastor, Jesus te ama. E eu também. Eu sou duro na queda, irmãos, mas eu sou paizão. Gosto de menino arteiro, não. Peguei meu neto esse dia, joguei para cima. Vou aproveitar enquanto eu dou conta, né? Aí eu peguei ele e falei assim: o senhor é muito engraçado. Eu falei: top. Aí ontem ele estava anteontem, sexta-feira, ele estava com a avó dele. E ele começou a sussurrar para a avó dele: Deus é bom o tempo todo. 3 anos. Mas é o que ele ouve em casa. É o que ele está reproduzindo. Se o seu filho está reproduzindo alguma coisa que não é boa, é porque alguma coisa não está legal. Eu quero abençoar vocês, todas as mães presentes, né? Todos os pais, essa família. Porque isso aqui só pode existir, irmãos, baseado em família. Igreja não é associação de perturbados. Igreja é associação de famílias. Com problemas, mas com famílias. Qual a família que não tem problemas? Ora. Mas famílias que não desistem um do outro, ora. Nós estamos colados, nós estamos juntos e misturados. É igual aquela música da Assembleia de Deus: não te largue e não te deixo. Pronto, fechou. Senhor, eu quero te agradecer pela família que o Senhor me deu, pela esposa que o Senhor me deu, pela mãe dos meus filhos que o Senhor me deu, Senhor,
por cada família aqui presente. Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Guarda cada casa, guarda a família, guarda o teu povo, Senhor. Ó Deus, consola essa mãe que perdeu essa criança hoje de 11 anos. Ó Senhor, em nome de Jesus, essa mulher deve estar em choque, Senhor, porque nós, pais, não fomos preparados para perder os nossos filhos, para sepultar os nossos filhos. Não, Senhor, tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia da nossa família, tenha misericórdia dos nossos descendentes, Senhor, tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito maligno, todos os demônios mirins que têm perturbado essas crianças, salta a mente deles, Satanás. Nós abençoamos essas crianças, pois elas são do Senhor. Oh, bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome, Deus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?